E se eu te disser que cada escolha que você faz, desde dividir uma conta no restaurante até votar em uma eleição, é parte de um jogo invisível? Um jogo onde o seu movimento só faz sentido se você entender o que os outros estão fazendo. Bem-vindo à teoria dos jogos, a ciência que revela a lógica escondida por trás de todas as decisões humanas. A teoria dos jogos não nasceu nos cassinos, mas sim nos corredores da Guerra Fria, lá nos anos 40. Matemáticos como John von Neumann e Oscar Morgenstern começaram a modelar conflitos estratégicos, primeiro, entre exércitos, e depois, entre empresas, governos e até indivíduos. Mas foi John Nash, nos anos 50, quem revolucionou tudo. Ele mostrou que mesmo sem comunicação, os jogadores tendem a buscar um ponto de equilíbrio, um ponto onde ninguém ganha, mudando sua estratégia sozinho. Isso explicava desde corridas armamentistas, até porque duas pessoas acabam indo ao mesmo cinema, mesmo com gostos diferentes. E isso não era só teoria. Durante a crise dos mísseis de Cuba, estrategistas usaram esses conceitos para evitar uma guerra nuclear. A ideia era simples: prever o que o outro fará, para não ser pego de surpresa. Todo jogo tem 3 peças fundamentais: jogadores, estratégias e recompensas. Os jogadores podem ser países, empresas, ou até você e seu colega de apartamento, discutindo quem lava a louça. As estratégias são as opções disponíveis: cooperar, competir, blefar, esperar. E as recompensas são o que cada um ganha, ou perde, com base nas escolhas coletivas. Vamos a exemplos reais. O primeiro é o famoso dilema do prisioneiro. 2 suspeitos escolhem entre trair ou proteger o outro. A racionalidade individual leva ambos para a prisão, mesmo que a cooperação fosse a melhor saída para os dois. Esse padrão aparece em guerras comerciais, acordos climáticos e até na corrida por armas nucleares. Outro exemplo é a tragédia dos comuns. Quando todos exploram um recurso compartilhado, como água, petróleo ou o próprio clima, o resultado é o colapso. É o que vemos na Amazônia, onde madeireiros, fazendeiros e mineradoras agem racionalmente do ponto de vista individual, mas levam o bioma à destruição coletiva. E temos também o jogo do ultimato, que nos mostra que a justiça muitas vezes supera a ganância. Se alguém propõe uma divisão muito injusta, o outro prefere perder tudo a aceitar. Isso prova que emoções e normas sociais moldam nossas decisões, algo que os modelos puramente econômicos costumam ignorar. Há também uma diferença crucial entre os tipos de jogos. Os jogos cooperativos, como os acordos do Mercosul ou as alianças climáticas, permitem criar pactos com regras claras. Já os jogos não cooperativos, como as sanções unilaterais dos Estados Unidos, dependem apenas do cálculo individual, e muitas vezes geram o caos. A teoria dos jogos não é só um conceito acadêmico, ela explica por que o mundo está como está hoje. Na geopolítica, a rivalidade entre Estados Unidos e China é um jogo de soma, não zero. Ambos perdem com tarifas, mas poderiam ganhar muito com a cooperação em energia limpa, por exemplo. O erro é tratar o outro como um inimigo absoluto, em vez de um jogador com quem se pode negociar. No meio ambiente, acordos como o do Clima de Paris falham quando alguns países agem como freeriders, ou seja, aproveitam os esforços dos outros sem contribuir. Criar mecanismos de punição e recompensa, como tarifas verdes ou acesso facilitado à tecnologia limpa, e na vida cotidiana, em condomínios, comunidades ou redes sociais, a cooperação só funciona com base na confiança e na transparência. Quando isso falta, o caos se instala, seja na conta de água dividida ou na disseminação de desinformação viral. Mas há esperança. Nash nos ensinou que o melhor resultado não é o que maximiza o lucro individual, mas aquele que equilibra o interesse próprio com o bem comum. É por isso que o Plano Marshall reconstruiu a Europa, enquanto o Tratado de Versalhes, punitivo, plantou as sementes da Segunda Guerra Mundial. A vida não é um jogo de xadrez solitário. É um campo de interações, onde cada movimento seu ecoa nas escolhas dos outros. A teoria dos jogos nos lembra para Air Lounge: é preciso ir junto. E talvez, só talvez, a maior vitória seja aquela em que ninguém perde. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Assine nosso canal, porque entender o mundo é o primeiro passo para transformá-lo.